nós aprendemos muitas coisas, né? Foram infinitos aprendizados. Quem chegou agora, né? Quem está há pouco tempo no grupo não acompanhou muito, mas nós aprendemos sobre muitas mulheres. E cada estudo era cada vez mais significante para a gente estar aprendendo sobre essas mulheres. Algumas não nos deram bons exemplos, que são exemplos para a gente não seguir, para a gente não fazer a mesma coisa. Mas outras nos deram exemplos a ser seguidos, exemplos que inspiram, né? E a dinâmica dessa tarde não seria essa, tá? Seria uma outra dinâmica. Mas enquanto eu estava lavando a louça, me veio essa inspiração, né? Que é tudo do Espírito Santo para nos conduzir, porque a gente se autoavalia, né? Diante dessas mulheres da Bíblia. A gente olha para elas e a gente olha para a gente, né? Com quem que eu desejo me parecer, como eu quero ser. E eu trouxe isso para a gente hoje, para a gente expor, né, o nosso desejo, expor aquilo que a gente acha que a gente já alcançou, aquilo que a gente acha que a gente precisa alcançar ainda. Então, antes da gente começar, eu vou ler uns versículos aqui para nós, que se encontram no livro de Tito, no capítulo 2, a partir do versículo 3. Semelhantemente, as mulheres mais velhas devem viver de modo digno. Não devem ser caluniadoras, nem beber vinho em excesso, antes devem ensinar o que é bom. Devem instruir as mulheres mais jovens a amar o marido e os filhos, a viver com sabedoria e pureza, a trabalhar no lar, a fazer o bem, a ser submissa ao seu marido. Assim não envergonharão a palavra de Deus. Então, quando fala aqui as mulheres mais velhas, eu traduzo para as mulheres que já têm experiências, né? E talvez você seja novinha, mas você pode ter muita experiência com Deus e você pode passar essas experiências adiante, né? Eu não traduzo aqui como idade, não. Eu creio que ele estava falando da idade, mas hoje, né, conforme a gente vai vivendo, a gente vai tendo as experiências com Deus. Essas experiências servem para instruir outras mulheres. E aqui também o que me chamou a atenção é que nada disso, quando você ensina outra ou quando você aprende com outra, não é por você mesma somente. É para que a palavra de Deus, para que o evangelho não seja envergonhado, né? Então, é tudo sobre Deus, né? Nada sobre a gente. É bom para a gente, edifica a gente, mas em primeiro lugar está a palavra de Deus. E é por isso que é importante a gente aprender com a Bíblia, a gente aprender com a palavra. Eu gostaria de saber se as irmãs que fecharam a câmera, se elas podem abrir a câmera, porque elas vão estar falando para a gente. Então, seria muito bom se a gente pudesse visualizar, tá bom? Então, irmãs, que mulher eu sou ou que mulher eu gostaria de ser, eu vou começar, tá? Eu vou começar para que as irmãs acompanhem mais ou menos, né, o que a gente está querendo dizer hoje. Só que eu vou falar da mulher que eu gostaria de ser, eu aprendi com ela, mas eu ainda não sou igual a ela, e a mulher que eu acho que eu sou parecida. Então eu vou falar com vocês sobre duas mulheres. Eu vou falar sobre Maria. Maria trouxe muitos ensinamentos para mim. Maria, mãe de Jesus. Mas eu acho que eu ainda não sou como Maria, mas eu gostaria de ser, né? Porque Maria, diante do que foi apresentado a ela, para acontecer na vida dela, né, ela poderia ter questionado de várias maneiras, ela poderia dizer não aceito, ela poderia dizer não quero, porque ser mãe, sendo virgem, ser mãe de um filho que não era do seu marido, poderia trazer para ela muitas situações complicadas, né? Ela poderia ser caluniada,
as pessoas iriam virar as costas para ela. Naquele tempo ela corria até risco de vida. Mas Maria não se abalou com isso. Ela creu que era Deus. Ela creu que Deus falava com ela naquele momento, lhe dando a promessa de ser mãe do Salvador, né? E a gente pensa assim, nossa, que coisa absurda, né? Que coisa improvável. E talvez se fosse comigo, eu pensaria até que não era Deus. Eu poderia pensar que era outra coisa querendo me perturbar naquele momento. Mas Maria conhecia tanto Deus que ela sabia que era Deus fazendo um pedido, né, que ela concedesse o seu ventre. Porque eu acredito que se Maria não quisesse, ela não seria obrigada. A obra de Deus, tudo que a gente faz para Deus é por vontade própria, Ele não nos obriga a nada. Mas ela aceitou. Então eu vejo em Maria uma mulher corajosa que não mediu esforços para fazer a vontade de Deus, né? Ela poderia ser levada a várias situações muito difíceis, mas ela, mesmo assim, ela aceitou, ela creu que Deus ia estar com ela o tempo todo. E por que eu gostaria de ser como Maria e eu acho que eu ainda não sou? Às vezes, numa simples coisa que Deus manda você fazer, você teme. Você teme o que o outro vai pensar, o que o outro vai dizer, o que né, se vão acreditar que foi Deus ou se vão desacreditar que é Deus. E aí você fica naquele temor e muitas vezes você não faz aquilo que Deus ordena, né? Então eu me coloco nessa situação. Então a mulher que eu gostaria de ser é como Maria, mãe de Jesus. Mas a mulher que eu vejo que eu sou parecida hoje é com a mulher de Noé. Por que eu acho que eu me pareço com a mulher de Noé? Porque quando Deus deu o projeto da arca para Noé, o projeto foi para Noé. Não foi para a esposa, não foi para os filhos, não foi para as noras. O projeto foi para ele, Deus falou com ele, né? Mas a esposa de Noé fez o quê? Acreditou, apoiou, acompanhou, ajudou da melhor forma que ela podia fazer, instruiu as suas noras, né, para que ajudassem também. Então eu vejo na mulher de Noé uma mulher sábia, né? Porque só mulheres sábias concordam com o que Deus faz na vida do seu marido e vai atrás, né? Então eu quero ser sábia como a mulher de Noé. Então eu me vejo um pouquinho como ela, porque o projeto na vida do meu esposo foi para ele, né? Mas Deus me encaixou ali. E se Deus me encaixou ali, é para eu ajudar, para eu acompanhar, para eu fazer o possível para que esse projeto vá adiante. Aí, às vezes, eu me vejo como mulher de Noé. Quando a irmã Silvana, que falou sobre a mulher de Noé no nosso estudo, quando ela falou sobre isso, eu me vi na situação, né? Não era aquilo que eu esperava, não era aquilo que eu desejava, não era aquilo que eu havia pensado para minha vida. Mas era uma situação que eu também estava, porque quando a gente casa, a gente acompanha o nosso marido em todas as situações que Deus o colocar, né? Então, se Deus chamou para a obra, a gente vai junto, né? Se Deus chamou para evangelizar, a gente deve estar junto. Por mais que muitas vezes não seja aquela nossa vontade naquele momento, naquele dia. Mas a gente deixa para lá o nosso eu, a gente deixa para lá a nossa vontade e procura fazer a vontade de Deus. Então, Maria fez a vontade de Deus, a mulher de Noé fez a vontade de Deus. Eu queria ser como Maria e tenho procurado ser como a mulher de Noé, tá bom? Então, são essas as mulheres que marcaram muito para mim nessa série que nós estudamos e eu aprendi com elas. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Ai, Deus, eu tô aqui pensando assim, gente, eu só pensei em uma. Tem que falar de duas? Mas amém, amém. Né, Érica? A gente só pensou em uma, né? Mas amém. Kézia, Oi. realmente, eu disse que era para falar de uma, mas eu não consegui me ver sem as duas. Tá na bênção, tá na bênção. É, Irmãs, a personagem que eu me identifiquei e que eu fiquei refletindo sobre algumas coisas que vivi durante há 2 anos que eu cheguei aqui e eu
me identifiquei mais com a sunamita. Em 2 Reis, capítulo 4, versículo 26, quando está escrito assim: corra ao encontro dela, Eliseu falando para o seu servo, o Geazi. Corra ao encontro dela e lhe pergunte: está tudo bem com você? Tudo bem com seu marido? E com seu filho? Ela respondeu a Geazi: está tudo bem. Eu fiquei pensando, analisando sobre essa história há muito tempo, não só quando a irmã Daiane ministrou semana retrasada, que foi uma bênção, mas há vários meses atrás o Senhor já me fez refletir sobre essa passagem. Como esta mulher precisou abrir a boca somente para quem poderia resolver o problema dela. E eu fiquei pensando, realmente, muitas das vezes nós respondemos está tudo bem, mas não está tudo bem. Algo da nossa casa ainda não está no seu devido lugar. Às vezes é uma enfermidade, às vezes é uma crise no relacionamento, às vezes é algo que você ainda não realizou e você, diante da pergunta que te fazem, você engole seco e responde: está tudo bem. Porque quando a gente fecha a porta do nosso quarto, aí a gente se derrama para o Senhor, porque Ele tem poder para solucionar os nossos problemas. Porque nem todo mundo, eu aprendi com a história da sunamita, que nem todo mundo está preparado para ouvir o nosso problema, sabia? Porque em vez de nos ajudar, vão nos dar às vezes uma palavra de desânimo, uma palavra que vai nos entristecer. E é por isso que a gente precisa, é claro que devemos comunicar as nossas necessidades aos santos, conforme a orientação da palavra de Deus, mas segundo a orientação do Espírito Santo ao seu coração. Temos que estar atentas à voz do Espírito Santo, para quem vou compartilhar a minha necessidade, o meu problema. E isso eu aprendi. Eu pedi ao Senhor: Senhor, me mostre pessoas com que eu possa falar, com que eu possa compartilhar e pedir ajuda em oração. Porque o Espírito Santo me fez entender que não era todo mundo. Não era rede social, não era para todo mundo. Às vezes nem para minha mãe eu falava alguma coisa. Era momento de silêncio. Então, existem situações que nós precisamos estar em silêncio diante das pessoas e continuar adorando ao Senhor, servindo ao Senhor, trabalhando na obra do Senhor e aguardando a providência dele na nossa causa. E eu pude entender que com essa atitude, não expondo meus problemas para qualquer pessoa, e com essa atitude eu pude ver o milagre de Deus na minha vida. Quanta coisa o Senhor tem feito até aqui. Deus tem falado coisas e está se cumprindo, as coisas estão se encaixando, porque eu entendi que a minha situação, o meu problema, é o Senhor que tinha poder para resolver. E Ele colocou pessoas específicas para me ajudar em oração. Às vezes eu nem falava, mas Deus incomodava uma amiga. Deus incomodava, às vezes, alguma irmã da igreja. Vinha, orava por mim, falava comigo. Por quê? Deus estava orientando aquela pessoa para vir me ajudar. Então a gente tem que ter muito cuidado. Não é para todo mundo que a gente vai expor. Hoje nós vivemos numa realidade onde as pessoas expõem demais a sua vida, Tudo a gente expõe, às vezes na rede social, às vezes no status a gente expõe se está triste, se está alegre, se a porta fechou, se a porta abriu, e aquela intimidade, expondo os nossos problemas, a nossa intimidade. Mas Deus quer que façamos isso aos pés dele, quando fechamos a porta do nosso quarto e oramos e apresentamos ao Espírito Santo o que nós precisamos. E esse direcionamento, ele é muito necessário para que a gente não tenha as nossas bênçãos atrasadas, E às vezes por causa de uma atitude impensada e sem sabedoria, a gente acaba impedindo de algo da parte de Deus vir até nós.
Então, nós precisamos vigiar, estarmos atentas, né? Para que não venhamos abrir a boca em momentos, né? Com pessoas que não foram orientadas pelo Espírito Santo. Amém? Então, foi com a mulher sunamita que eu pude aprender várias coisas, né? Só essa resposta dela me ensinou muita coisa. Está tudo bem. O filho estava morto. Pensa nisso, uma mãe que deixou o filho morto em casa e foi responder lá para o servo de Eliseu. Está tudo bem, que ela sabia que quem declarou a promessa para ela, né, profetizou para ela, não foi Geazi. Quem era o profeta do Senhor era Eliseu. Então ela sabia que ela podia expor o seu problema, a sua necessidade para Eliseu. E ali ela foi abençoada, o seu filho foi restabelecido, a sua saúde ressuscitou, né? E um grande milagre aconteceu. O que ela teve que suportar para esperar o cumprimento da sua promessa, para receber a sua bênção. Quantas coisas ela suportou. E a espera, fora você esperar e ouvindo ofensas, ouvindo calúnias a seu respeito, né? A perseverança de Ana, a fé dela nos impressiona. Ela chorou no altar e foi no altar que ela obteve a resposta. Ela chorou no lugar certo. Então, Sunamita expôs seu problema para a pessoa certa. Ana chorou no lugar certo, que foi na presença do Senhor. Amém? E isso eu tive que aprender. Tem certas situações que Deus nos traz amadurecimento. Chorar nos pés daquele que pode solucionar os nossos problemas e pode responder a nossa oração. É Jesus. Amém? E hoje eu tenho colhido os frutos, irmãs, de tudo, muitas coisas que eu pedi ao Senhor. Eu estava olhando aqui, eu falei, Jesus, é coisa linda, né? Não sei se as irmãs passam... um detalhe, coisa pequena para muita gente, mas só do fato de hoje eu tô com o meu computador, com o meu telefone, coisa pequena para muita gente, mas para mim é uma grande vitória, porque às vezes a gente ora, a gente acha que nem Deus vai se importar, né? Poxa, eu vou pedir isso a Jesus, coisa pequena, Jesus tem tanta coisa para se importar. Tanta gente enferma precisando. Um detalhe, a benção que eu pedi ao Senhor, poxa, Senhor, eu precisava de um telefone, precisava de um computador, Senhor, para trabalhar na sua obra, resolver minhas coisas, estudar, e o Senhor me deu. Eu orava muito e pedi oração também aqui, irmãs, pelo meu esposo, e ele, graças a Deus, está mais animado na casa do Senhor, trabalhando. Semana passada assumiu o jovem junto comigo, tá ensaiando com a gente, tá trabalhando com a gente. Isso tudo é resposta de oração. Eu orei 2 anos para que o Senhor realizasse coisa linda na minha vida. O Senhor está fazendo. E o Senhor tem falado umas coisas aí que tem me deixado com a barriga meio fria, sabe, irmãs? As irmãs me ajudam em oração, né, Tessa? Só Jesus, só Jesus. Não sei por quanto tempo nós ficaremos aqui, mas eu sei que Deus está no controle de tudo, porque Ele disse que nós iríamos chegar aqui, realizar um propósito, e Ele ia nos tirar para outro lugar. E eu sei, eu creio que tudo está no controle de Deus. Eu peço ajuda às irmãs em oração, não deixe de orar por mim, pelo meu esposo Rogério, porque eu creio que tudo que aconteceu, irmãs, na nossa vida, desde o momento que a gente casou, o Senhor sempre falava e acontecia. O Senhor falou que ia nos levar embora de Araruama, nos levou. O Senhor disse que a gente ia se mudar, parar para outro lugar, o Senhor fez. Depois o Senhor disse que ia nos trazer para Jerusalém, nossa casa, e trouxe. Mas quando cheguei aqui, Jesus falou, olha, é por pouco tempo, vai sair. E tem uns negócios acontecendo aí nos bastidores, irmãs. Então, me ajude em oração, para que a vontade de Deus se cumpra na nossa vida. Amém? Muito eu aprendi, esse estudo bíblico me sustentou de uma maneira assim sobrenatural, como Deus revelou seus mistérios para nós. Olha, quem aproveitou
Eu creio que foi muito edificada, eu creio, porque eu recebi muito da parte de Deus. Como Deus falou comigo durante esse tempo de estudo bíblico, porque eu sei que vai falar muito mais conosco. Não importa onde eu estiver, o Senhor vai continuar falando conosco, amém? Né? Já estou gostando do estudo, é bom a gente aprender, né? Uma que eu falei que eu sou muito parecida, a irmã, Deus usou a irmã aí falando, com Ana, né? Me pareço muito com Ana também, né? Esperando promessa de Deus, né? Mas sempre tem a Penina no nosso caminho, né? Que hoje a Penina, para a gente, se representa perseguição, calúnia, levante. Eu me vejo como Ana, não desisto, continuo buscando, muitas vezes saio como atribulada também, né? Igual falaram que Ana estava embriagada, né? E muitas vezes é difícil, irmão, é difícil, eu sou nova no Evangelho, estou aprendendo ainda, né? Mas Deus está me dando força, eu tenho buscado nas consagração, círculo de oração, um monte, né? E Ana não parou de buscar em nenhum momento. E interessante que eu entendo que se não fosse Penina, Ana não ia buscar. Foi necessário a Penina na vida de Ana. Então, muitas vezes, é necessário os problemas, os levantes na nossa vida, também para a gente buscar. Porque muitas vezes, quando não tem, a gente entra no comodismo. Então, eu me pareço um ano um pouco. E outra também que eu me pareço, que eu estou falando aqui, que é a diaconisa Selma, que ela também falou que se parece com Maria, a irmã de Marta. Né? Não é Maria, mãe de Jesus, não. Maria, mãe de Marta. Aleluia, né? Porque eu e ela, Deus, 20 anos de amizade, né? Deus sempre botou ela junto. Então, assim, eu não deixo de fazer a obra por causa de nada. Estou sempre ávido para fazer a obra do Senhor, né? Ficar com a melhor parte, que a melhor parte é fazer as coisas do Senhor. Ontem mesmo a gente estava numa oração e eu estava ali falando que ontem eu fiz 18 anos com meu esposo, né? Fui convidada para o aniversário da sobrinha do meu esposo, mas aí meu esposo me chamou para jantar e eu preferi a boa parte, ir para a oração, né? Eu preferi ir para a oração, então eu me vejo muito igual Maria, porque a obra do Senhor para mim é tudo, não tem cansaço, não tenho dor, né, que eu tenho um problema de coluna, mas nada disso está na frente da obra do Senhor, né? Então eu me pareço como Maria, né? É isso que eu quero deixar para as irmãs. Eu estou aprendendo, vou estar sempre participando, quero aprender com as irmãs que já são mais coisa na igreja, a mulher do nosso pastor aí está aí, né? Então eu estou aqui para aprender. Então eu me pareço com essas duas mulheres, né? Por causa disso que eu estou falando com as irmãs. E estou esperando a minha promessa, né, irmãos? Igual a Ana estava esperando a promessa dela. A promessa de Ana era o quê? Era um filho. A promessa é meu filho também. Deus transformar meu filho, trabalhar na vida do meu filho. Então, em meio à pandemia, eu costumo dizer quase 2 anos de pandemia, eu não parei em nenhum momento, todo o tempo buscando, irmão. Muitos pararam, não condeno, né? Não estou aqui para julgar ninguém, mas eu não parei, porque eu estou atrás do meu milagre. E o meu milagre é meu filho. Até peço às irmãs que me ajudem a orar. O nome dele é Mateus Rodolfo. No momento se encontra atrás de uma grade, né? Então peço às irmãs que venham me ajudar. Eu sou essas que deixei para as irmãs. Mas o grupo que eu participei, eu separei 2 mulheres assim que me chamam muita atenção. Eu não sei se eu sou tão parecida com elas, mas eu tenho buscado a atitude delas, né? Uma é a mulher do fluxo de sangue. Essa mulher, ela estava ali, né, fora do arraial, fora da sua família, há 12 anos, sangrando, esquecida pela sociedade. E teve um dia que ela tomou uma determinação, gente. Ela foi forte, ela foi corajosa. E ela venceu a multidão. Olha que coisa linda.
ela não deixou que ninguém e nada destruísse o seu projeto. Nada. Ela tomou uma atitude, ela não podia estar no meio da multidão. Mas naquele dia ela falou assim, hoje é o dia que separou o Senhor para o meu milagre. Amém. Gente, eu aprendo muito com essa mulher. Eu não sei como que vocês estão aí com o milagre de vocês. Mas imagina se nós fizéssemos como aquela mulher. Se a gente determinasse, nada e ninguém vai frustrar meus sonhos. Eu posso até estar esquecida, mas hoje eu só quero tocar na orla do Senhor. Amém, glória a Deus. E o milagre é... Ó, o cheiro tá me arrepiando, é muito lindo, gente. Eu, assim, essa atitude dessa mulher mexe muito comigo, porque ela foi determinada, ela teve uma ação e Deus veio com a sua reação. E a outra é a serva de Naamã. Essa menina foi capturada. Ela foi tirada, ela também, da família dela, do povo dela. Ela tinha tudo para ter ódio de Naamã. Ela tinha tudo para querer que ele estivesse morto. Que a lepra se comesse ele por dentro e por fora. Pensa, ela foi arrancada, gente, ela foi roubada. E ali ela observava Naamã, o seu corpo todo cheio de lepra, e comentou com as suas senhoras, se o meu senhor conhecesse o servo de Samaria. Olha, gente, que coisa linda. Isso é um coração adorador. Nós temos que ter um coração adorador, gente. Ó, eu fico olhando as mulheres da Bíblia e se a gente for observar, quase todas foram perseguidas. Mas elas não desistiam por pouca coisa, não. E muitas das vezes nós estamos sendo perseguidas na nossa casa, na nossa igreja, e a gente quer largar nosso cargo. Nós queremos deixar aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Eu já tive situação na minha vida que eu quis deixar. Porque eu achei que eu estava sendo perseguida. Mas você sabe o que estava acontecendo? Falta de amadurecimento. Nós precisamos ter amadurecimento espiritual para que nós possamos enfrentar as barreiras. Então essas mulheres, assim, eu me inspiro muito nelas pela coragem, pelo amor, sabe? A coragem de você estar no lugar que você não pode estar. Você romper o que é quase impossível de você romper. Você conquistar o que ninguém quer que você conquista. E você doar o que você não tem. Gente, é lindo demais. É muito... Eu me inspiro nela. Eu sei que eu sou um pouquinho assim. Eu sou um pouco, mas eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. E o meu desafio depois que eu comecei... Gente! O meu desafio que eu fiz, que eu comecei, depois que eu comecei a estar estudando com vocês, o maior desafio de toda a minha vida, que eu falei para Deus, Senhor, eu quero ser como essa mulher do fluxo de sangue, eu quero romper a barreira que me afasta de chegar até a ti, que é ler a Bíblia. Estou lendo a Bíblia, gente. E o propósito é ler toda a Bíblia até o final do ano, em nome de Jesus. Isso é uma barreira. Isso é a multidão que nós precisamos de enfrentar. Quantas mulheres que têm pequenas, que parecem ser pequenas, né? Olha, Ana Késia, parece ser boba aos olhos do mundo, o desejo do coração dela. Mas olha que conquista, um celular, um computador. Gente, é uma conquista. É você vencer uma multidão. É para o homem que carnal fala assim, poxa, é só você comprar e dividir em 10 vezes. Mas não é assim. Não é assim. Por trás de tudo isso, tem uma situação. Por trás de tudo isso, tem um projeto. Você, para requerer alguma coisa, você tem que perder alguma coisa.
E assim, gente, eu tô quase chorando, porque eu me emociono de falar assim dessas mulheres, como elas são lindas. Elas são lindas, são corajosas, são fortes. Aí, quando olhava para elas, que elas poderiam estar fraquíssimas, tanto a do fluxo do sangue quanto a serva, elas poderiam estar ali oprimidas. Elas tiraram força de onde não exercia e venceu a multidão. Eu me alegro com essas mulheres. Não que as outras não me chamaram a atenção, mas essas falam muito do meu coração, amém? Sou grata à oportunidade. E eu espero que nós também pegamos essa força dessas mulheres. Amém. Amém. E se tiver uma mulher assim de hoje para te inspirar, né, para me inspirar, hoje eu me inspiro no sorriso da irmã Sueli. Ô, mulher alegre, meu Deus. Porque a gente também aprende umas com as outras, né? Eu aprendo um pouquinho com a Kézia, um pouquinho com a Sueli, um pouquinho com a Tati, um pouquinho com a irmã Sônia. No decorrer desse tempo que a gente foi aprendendo, a gente aprende umas com as outras também, né? Nós também podemos ser mulheres que inspiram atuais, né? Nós também podemos inspirar outras mulheres. Ai, Jesus, eu não vi o estudo, né? Mas só em estar aqui ouvindo vocês é uma alegria muito grande, né? E vemos aí que mulher vitoriosa, né? Guerreira. Porque muitas vezes as pessoas, o ser humano, não dá nada pelas mulheres. Mas tem um que dá, né? O nosso Deus Todo-Poderoso nos chamou para estar nos ajudando, os companheiros, né? O meu esposo ainda não é evangélico, mas eu já creio na minha vitória, né? E eu aqui vendo vocês falando, eu estava pensando na Maria Madalena, né? A qual o Senhor expulsou 7 espíritos, né? E a qual a sociedade não dava nada por ela, nada. Mas Jesus não olha como o ser humano olha. O Senhor vê além daquilo que a gente nem mesmo sequer a gente acha que a gente podemos fazer, né? Então Jesus libertou aquela mulher, ela começou a seguir a Jesus e foi a primeira depois da ressurreição do Senhor a quem viu a Jesus, né? Então foi ela, né, que viu o Senhor na ressurreição dele, e ali ele mandou ela ir até a casa dos discípulos, anunciar que ele ressuscitou, e para você ver que os homens não deram muito ouvido a ela, porque falou assim, como que o mestre vai aparecer a ela, se não para nós que andamos com ele? Mas o Senhor conhece o coração de todo mundo. O Senhor sabe a capacidade que cada um de nós temos na presença dele, né? Então é motivo de alegria só e a gente estar nos pés do Senhor, né, glorificando e exaltando o nome dele, a gente é mais do que vencedora. E cada um de nós que estamos participando nesta manhã, nesta tarde, é mais do que vencedora, porque cada dia a gente tem que matar um leão para continuar em pé, para continuar fazendo a obra de Deus, né? Estar na vontade dele é você desejar estar aos pés do Senhor, é você se lançar à obra do Senhor. Então é motivo de alegria, porque ele nos escolheu, né? Nos chamou como guerreira. E aí estamos nós, nessa tarde, né? Eu me encontro alegre por conhecer as irmãs, né? E não que eu me inspiro, mas que eu vejo ela como uma mulher guerreira, né? Essa mulher, porque ela não olhou para a dificuldade, ela não olhou para o que a multidão ia falar, as pessoas iam julgar ela. Ela olhou para Jesus, porque Jesus tinha o melhor para ela. Então, ela ergueu os olhos para ele. Não importa o que as pessoas pensam da gente, não importa o que vai falar. O importante é que Jesus acha e o que ele requer de nós. Então, é um amor muito grande que o Senhor tem para com as nossas vidas, né? Então, é motivo de alegria, né? Conhecer as irmãs, a mulher do nosso pastor, que Deus continue abençoando todas nós, né? E que nós venhamos estar unidas, porque neste momento é momento de união, para que nós venhamos estar cada dia mais firmes, fazendo a vontade de Deus.
Tá? Eu agradeço a minha rica oportunidade. Sabe o que é interessante, mães? É que ninguém falou sobre essa mulher que foi citada agora, Maria Madalena. Ela não foi falada no nosso estudo, não, porque a gente falou sobre muitas mulheres, então algumas ficaram faltando, né? Mas era necessário que ela fosse lembrada nessa tarde através da nossa diaconisa, né? Porque Jesus não olhou como todos olhavam, né? Jesus sempre nos olha de maneira diferente. Da forma como as pessoas às vezes nos veem, né? Jesus nos vê por dentro, enquanto muitos nos veem por fora, né? E interessante isso daí que a irmã falou, que quando Jesus ressuscitou, que elas foram levar a notícia aos discípulos, elas foram desacreditadas, né? E muitas vezes a gente passa por isso também. Mas não é por ser desacreditada que vai deixar de valer a pena aquilo que você faz, né? Não vai deixar de valer a sua atitude, a sua palavra, aquilo que você estiver fazendo para o reino, né? Porque aquele anúncio era para o benefício daqueles que estavam aguardando, mas eles não creram. E muitas das vezes a gente às vezes é tida como quem está com o parafuso solto, às vezes olha para a gente para o que a gente fala, ou para a forma como a gente prega, ou devido aos projetos que Deus nos dá, acha que não vai dar em nada, porque é coisa da nossa cabeça. E foi isso que pensaram, né? Isso é coisa da cabeça, é muita vontade de ver Jesus, estão dizendo que viram, né? Muitas vezes a gente também é colocado em dúvida, mas o que importa é a certeza que a gente tem daquilo que Jesus falou, daquilo que ele fez, daquilo que ele faz. Amém? Também me sinto um pouco parecida como Ana. Tá me ouvindo? Amém. Eu me sinto um pouco parecida como Ana, porque na época que começou o processo, eu fui no médico, o médico falou que eu não podia engravidar, eu tive 2 percas, assim, não esperada. Aí eu continuei orando, ainda desviada, mas continuava orando, pedindo a Deus. E o Senhor revelou na igreja que ia me dar um filho. E o nome dele ia ser Samuel. Aí eu falei, Senhor, Samuel é o filho da promessa de Ana. Então eu continuava perseverando no Senhor. Aí aceitei Jesus, menos de meses, o Senhor me deu meu filho Samuel. Aí ele sempre falava, mãe, eu quero ir para a casa do Senhor. Ele já novinho, mãe, quero ir para a casa do Senhor. E antes disso foi um processo, uma briga em casa. Meu marido queria botar um outro nome, eu queria o Samuel. Porque já estava no meu coração, já tinha sonhado com esse filho. Então eu falei, Senhor, entra com providência, porque ele não estava na casa do Senhor, então é mais complicado. Eu falei, está na mão de Deus. Eu falei assim, Fernando, o nome dele vai ser Samuel. Aí ele, não, Tati, eu quero botar outro nome. Eu falei assim, tá bom, tá na mão de Deus. Continuei só orando, perseverando. Aí no dia de registrar, ele foi lá e registrou como Samuel. Eu falei, Samuel, que é o filho da promessa. E eu assim, continuo na promessa da cura do João, porque com muito processo, mas ainda estou na promessa de Deus. Eu estou na perseverança de Ana. Às vezes é difícil, às vezes a gente chora, às vezes a gente quer demonstrar uma coisa, mas o Senhor faz a gente sempre demonstrar com alegria. Porque para o Senhor temos que fazer alegre. Mesmo triste por dentro, mesmo magoada, mas o Senhor tem mostrado alegria, o Senhor tem falado que vai curar. Tudo é um processo do Senhor. Às vezes nós queremos que seja agora, mas já tem o quê? Quase 3 anos de procedimento com o João, mas está na mão de Deus. Deus tem falado que Deus vai curar. Às vezes, se Deus curar agora, às vezes eu e meu marido desvia da casa do Senhor. Às vezes o Senhor quer fazer esse procedimento para a gente se firmar com o Senhor. Às vezes nós acordamos falando, não, Senhor, eu quero para hoje, mas o desejo do coração de Deus não é o nosso coração. Deus já conhece lá na frente. O Senhor está olhando lá no céu e está falando assim, se eu curar o João hoje, amanhã o Fernando vai sair da casa do Senhor, a Tati vai desanimar, porque não vai ter o que buscar. Porque às vezes o Senhor joga enfermidade, joga uma coisa em cima da gente, a gente fala assim, mas eu sou serva do Senhor. Os servos do Senhor também sofrem, os servos do Senhor também passam por aflição. Porque a Ana não foi fácil, ela passou por humilhação. Penina humilhava a Ana direto, toda vez. Mas tudo tem que ser permissão do Senhor. Às vezes nessa tarde, alguma irmã está passando por muita dificuldade. Às vezes é presídio, às vezes é hospital, mas às vezes a gente não quer o esperar do Senhor. Às vezes a gente não quer fazer a permissão do Senhor. Será que eu e as irmãs têm perguntado para o Senhor o que o Senhor quer que nós fazemos nessa tarde?
Às vezes nós não queremos deixar os nossos afazeres para entrar no programa para receber do Senhor, porque poucos tempos que eu tenho recebido do Senhor, eu tenho entrado, eu tenho recebido do Senhor mais experiência, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me ensinado com as irmãs. Às vezes é difícil, não é fácil, mas tudo tem um processo do Senhor. E assim, nessa tarde, eu quero falar para as irmãs que nós podemos conservar, perseverando em oração, umas orando pelas outras. Às vezes nós não sabemos o nome, não sabemos de moral, mas o Senhor conhece. Às vezes fala, Senhor, aquela irmã do estudo tal, o Senhor sabe qual irmã que nós estamos falando. Às vezes nós esquecemos, às vezes de orar umas pelas outras. Às vezes na oração que nós conseguimos vencer, é de joelho que nós vencemos. Às vezes é difícil, mas o Senhor vai dar vitória. E essa agradeço a oportunidade. A gente conhece o Samuel, né? Ele é um levita da casa do Senhor. Ele é uma criança separada realmente por Deus, porque a gente olha para ele e a gente sabe que Deus tem um projeto grande na vida daquela criança, irmãs. Então, eu peço às irmãs, quando orarem, entregue o Samuel e o João nas mãos de Deus, para que Deus venha completar essa obra, né? Eu acho, irmã Tati, que essa obra na vida de vocês, ela tem muito a ver com os seus filhos. Eu acho que através deles, Deus vai fazer muitas coisas, porque eles ainda são crianças. É muito fácil Deus trabalhar na vida de uma criança. A gente não, a gente tem os nossos espinhos, a gente tem a nossa carnalidade aguçada, mas nas crianças Deus encontra, né, a sensibilidade, Deus encontra a inocência. E eu me lembro muito bem de uma vez que eu fui lá na congregação e eu só sentia desejo de orar pelo Samuel, né? Porque eu sabia que durante o decorrer da vida dele, o inimigo ia tramar muitas coisas para tirar ele da presença, porque o projeto de Deus era grande, e é grande, né? Então, que Deus possa continuar te sustentando, sustentando sua família, guardando a vida dos seus filhos, cuidando da vida do João, né? Para que haja testemunho. Agora, eu vou virar a minha câmera para Larissa. A Larissa também tem aprendido com as mulheres da Bíblia e ela vai deixar registrado aqui o seu aprendizado. Pai do Senhor para as irmãs. É que assim, eu queria parecer com uma, só que eu não pareço. Só que eu acho que eu tenho que parecer com outra que não é que eu quero parecer. Meu Deus. Vou explicar. Eu queria parecer com Débora, que era juíza. E naquela época a gente sabe que era no celular, eu queria parecer com Débora, por conta dela ser juíza, e naquela época era algo muito difícil. Então naquela época era praticamente um milagre uma mulher ter um cargo desse. Ela foi muito honrada por Deus, por ela poder ter esse cargo de juíza, né? E ela também conseguiu fazer muitas coisas, muitas obras grandes para a casa do Senhor. Só que eu acho que, assim, eu não acho que eu seja parecida com ela, mas eu queria me parecer com ela. Só que eu só queria, mas eu não acho que eu tenho que me parecer com ela. Eu vou do tempo, porque ela era humilde. Minha mãe sabe, ela faz testemunho, que eu gasto muito. Então, assim, nem se eu não fosse dar o dinheiro pro templo, eu não ia conseguir comprar pão, porque eu não como pão. Eu não ia sobreviver com R$2, R$4. Então, eu tenho que aprender a ser humilde não só para a casa do Senhor, mas também em relação à finança, porque eu gasto muito. Eu acho que deu para entender o que eu queria falar. Foi isso. E eu vou retornar para a Késia, se ela quiser fazer um complemento. Se mais alguma irmã, de repente, aí sentiu de falar algo mais, fica à vontade. Eu agradeço muito, muito a Deus por essa série. É ensino para a vida de outras pessoas, né? Algumas mulheres, elas foram citadas com textos grandes.
outras foram citadas com 1 ou 2 versículos, mas o aprendizado que elas deixaram era grandiosíssimo, um aprendizado excelente que serve de exemplo para nós até hoje, né? Então não importa o quanto falam, né? Se falam muito ou se falam pouco, o importante é o aprendizado que a gente deixa. Eu agradeço a participação de todos desde já. Na semana que vem, se Deus quiser, a gente começa uma série nova e eu estou passando para a Késia para ela fazer aí a finalização. Amém, glória a Deus. Muitos já ouvimos aqui nessa tarde. Cada uma, às vezes, bate um friozinho na barriga, uma timidez, mas todo mundo tem algo da parte de Deus para falar. Alguma coisa a gente aprendeu, nada passou despercebido, né? Temos um aprendizado. Então, eu creio que nós fomos edificadas nesta série. Eu achei até que teria mais irmãs hoje, senti falta de muitas, mas Deus sabe de todas as coisas. E agora nós vamos agradecer a Deus,